Não há informação confiável. Se existisse, eu teria apresentado ontem que ele traficou para outros. As informações que temos são limitadas. Se você olhar nosso memorando de 6 de julho sobre Epstein, verá que fica claro que não havia lista de clientes. Você ouviu, certo? Eles mentiram. O diretor do FBI, que prometeu divulgar a lista de clientes por meses, depois disse que ela não existe. O príncipe, que pagou milhões para encerrar um processo de abuso sexual, insiste que nada ocorreu. A prisão responsável pelo detento mais famoso dos Estados Unidos falhou ao não manter as câmeras ativas e com guardas dormindo. A mesma mulher condenada por tráfico sexual pode ter moderado secretamente um dos maiores fóruns da internet todo esse tempo. Isso não são só teorias da conspiração, mas documentos vindos das finanças de Jeffrey Epstein. Hoje vamos analisar cada revelação desses vazamentos, documento por documento, e discutir seu significado. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao Acampamento Gagnon. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo, de todos os tempos, para sempre. Sim, só quero agradecer muito a todos que estão assistindo agora. Quando você comenta, curte, se inscreve, posta ou compartilha, ajuda a manter o fogo aceso aqui no acampamento. Um grande abraço para meu amigo Cristos. Como você está, cara? Como foi ver o arquivo Epstein e seus inimigos caindo? Sentiu satisfação? Legal, tudo bem, não muito, mas fico feliz que conseguiu dar o troco nessa galera. Finalmente, agora você pode ter a ilha só pra você. Eu sou a única vítima. Cristos pode ser mesmo, cara. Também estou aqui com meu grande amigo David Sanchez. E aí, cara? Então, algumas coisas. Primeiro, eu sei que disse que nunca faria isso. Eu, sabe, não gosto muito de falar sobre eventos atuais. Ok, mas esse aqui é simplesmente irresistível. Recebi várias mensagens pedindo para falar sobre isso. Então aqui estou, em um podcast de emergência, para abordar o tema do momento. Acendam as luzes, não temos as luzes preparadas. Tudo bem, não tem problema, a gente resolve isso na edição depois. Hoje vamos analisar alguns dos arquivos mais interessantes e comprometedores do recente vazamento de 3 milhões de e-mails. Esses arquivos vieram da propriedade de Epstein pela Lei de Transparência Epstein, aprovada em novembro. Vamos analisar o que isso significa agora. Algumas coisas antes, tudo isso é supostamente, ok? Não quero ser processado, é só especulação. E como sabemos, Cristos, não há vítimas, certo? Sem vítimas e nada de ruim jamais aconteceu. E tudo isso é só um grande mal-entendido. As luzes estão funcionando, muito bom, isso aí. Então, dito isso, vamos passar por isso parte por parte, tentando entender tudo. E acontece que, no final das contas, os teóricos da conspiração estavam certos. Eu devo desculpas à minha mãe, pois ela estava certa sobre tudo. O mundo é controlado por pedófilos satânicos que comandam tudo. Na verdade... Você não vai chamar de Oi, Mark. Olá, mãe. Só queria te ligar. Estou ao vivo no podcast agora e só queria pedir desculpas. Você está onde? Estou ao vivo no podcast e queria pedir desculpas. Por que você está pedindo desculpas? Minha vida toda você disse que o mundo era controlado por uma elite satânica que sacrifica crianças. Achava que você era meio maluco por isso. Com as novas revelações dos arquivos de Epstein, talvez você esteja certo. Se quiser dizer algo ao povo... Não é. Não estou feliz, estou justificada. É uma ótima resposta. Não são boas notícias. Eu queria estar errada, mas enfim, são só alegações mesmo. Ótimo ponto, com um grande supostamente na descrição. Você está certo. Vamos analisar alguns arquivos. Depois te mando o episódio. Tudo bem. Tudo certo. Te amo. Até logo. Tchau. Bem, direto da boca da mulher. Vamos começar com uma revelação mórbida. Também quero reconhecer que existem vítimas reais aqui e pessoas de verdade que foram vitimizadas talvez da pior, mais terrível e horrível maneira de todos os tempos. Então, se estivermos tratando disso de forma um pouco irreverente, só quero deixar claro isso em nome da transparência total. Coisas terríveis ocorreram com vítimas reais, então espero que todas tenham justiça. Em 2018, de acordo com um e-mail, supostamente Karina Schulak, uma assistente pessoal de Jeffrey Epstein, fez uma compra de $8.453 na Wayfair. Agora, a transação consta em um registro financeiro do Departamento de Justiça ligado ao espólio de Epstein. Porém, não há recibo nem descrição do que foi comprado, só um valor total chamado Wayfair Diversos. Se você usava a internet em 2020, deve lembrar da grande teoria da conspiração sobre a Wayfair.
Alega-se que anúncios de móveis na plataforma tinham preços exorbitantes, como armários vendidos por 10 ou 15 mil dólares. Às vezes, nomes ligados a crianças desaparecidas eram usados como fachada para tráfico de pessoas. Não apoio essa teoria da conspiração, isso é loucura, e preciso dizer isso legalmente, obviamente. A Wayfair negou e afirmou que isso era resultado do algoritmo cometendo erros de precificação e de aumentos de preço por parte de vendedores terceiros. E honestamente, para esses anúncios específicos, a explicação provavelmente faz sentido. Tudo bem, talvez a Wayfair esteja inocentada, ok, mas é o seguinte. Quando você está olhando para uma compra não identificada de 8 mil dólares, ligada diretamente ao espólio de Jeffrey Epstein, um homem cujas operações, como sabemos pela condenação, envolviam o tráfico de menores, essa dispensa começa a parecer um pouco prematura. Arquivos do Departamento de Justiça mostram várias transações semelhantes nos registros de Epstein, valores altos, descrições vagas, sem identificação. O contra-argumento é direto e merece atenção. Pessoas ricas fazem compras grandes e mal documentadas o tempo todo. Epstein possuía propriedades em vários estados e países. Um pedido de 8 mil dólares na Wayfair poderia ser móveis para o rancho no Novo México ou lençóis para a casa em Manhattan. Não há evidência direta conectando essa transação a algo criminoso, apenas a relação geral com as finanças de Epstein e tampouco explicação. Quando o rastro financeiro é fundamental, seguir o dinheiro tem sido a principal estratégia investigativa desde o início. Compras de alto valor não explicadas em uma plataforma já envolvida nessas alegações de tráfico, no mínimo, merecem uma análise mais detalhada e são um detalhe interessante. As ações da Wayfair caíram 10% em um dia durante o surto de teorias conspiratórias em 2020, sendo uma das primeiras vezes em que uma teoria viral do Reddit impactou o mercado. Isso foi 6 meses antes de GameStop e Wall Street Bets tornarem esse conceito meio que popular. Então aí está de novo. O que tem lá dentro, a gente não sabe, a Wayfair foi cúmplice. Eles obviamente vão negar. Não sei a verdade nem se você sabe, mas é estranho. Você lê o e-mail e vê 8 mil dólares de diferença. Com tudo que vimos em 2020 é bizarro. Agora isso nos leva às pessoas que deveriam nos dar respostas. E, em vez disso, eles conseguiram nos dar 2 histórias diferentes, dependendo de quando você os pegou falando. Então, primeiro, dinheiro. Patel passou meses antes de sua confirmação no Senado promovendo o lançamento da suposta lista de clientes de Epstein em entrevistas nas redes sociais. Em depoimento ao Congresso, ele prometeu transparência e responsabilidade. Vamos divulgar isso e prender os culpados. Ele afirmou claramente aos americanos que, sob sua liderança, a verdade sobre a rede de Epstein seria revelada. Depois, assumiu o cargo. Em um memorando interno de janeiro de 2025 vazado à imprensa, Patel afirmou categoricamente que não existia lista de clientes nem provas de operações organizadas de chantagem ligadas a Epstein. Talvez isso simplesmente não parece certo. Vamos lá. Aqui as coisas ficam interessantes. Documentos do Departamento de Justiça do mesmo período citam 10 co-conspiradores não indiciados ligados ao tráfico de Epstein. E-mails de promotores federais citam registros de contato com clientes e comunicações criptografadas recuperadas dos dispositivos de Epstein. Tudo isso aponta para uma rede muito maior do que apenas Epstein e apenas Ghislaine Maxwell. E se você está pensando, bem, talvez, Kash Patel simplesmente não teve acesso a esses arquivos específicos. É um ponto válido, e é totalmente possível que o Departamento de Justiça tenha compartimentalizado informações entre várias agências. O FBI nunca soube completamente tudo o que os promotores reuniram. Quero dizer, agências governamentais não são exatamente conhecidas por, compartilhar o dever de casa. Mas aí você tem a Procuradora-Geral Pam Bondi. Ela passou o fim de 2025 fazendo revelações à imprensa e prometendo justiça ao povo americano, gerando expectativa por semanas. Quando o tribunal ordenou a divulgação, o que o público recebeu? Atrasos, redações e um lote de documentos cuidadosamente selecionados. Críticos acusaram o escritório dela de escolher a dedo o que o público podia ver. E é quase como se eles estivessem protegendo seus aliados políticos agora. Apoiadores do governo disseram que as redações protegiam investigações, procedimentos do grande júri e as identidades das vítimas. Ambas as explicações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas os e-mails que eventualmente vieram a público contradisseram as declarações tanto de Patel quanto de Bondi. Eles revelaram coordenação interna sobre o que e quando divulgar, mostrando seletividade suspeita alinhada a motivos políticos. Se isso era um procedimento padrão do governo ou algo deliberado, depende de quem você pergunta. Agora, é claro, a batalha entre, a promotoria e o governo e todos esses casos diferentes sempre foi obscura. Os arquivos de JFK e o Comitê Church são apenas um exemplo onde não há transparência de ambos os lados. Agora vamos atravessar o oceano até o Príncipe André.
Entre os arquivos divulgados estavam fotos inéditas recuperadas da mansão de Jeffrey Epstein, em Nova York, o sobrado em Manhattan já vasculhado por investigadores. Essa mansão, ao que parece, foi dada a ele pelo bilionário Les Wexner. Supostamente, essas imagens mostram o príncipe André, o duque de York, em situações que só podem ser descritas como comprometedoras. E para ser sincero com você, é algo bastante perturbador. Eu nem sei se podemos ou devemos mostrar isso. Uma foto mostra ele de quatro e outra, inclinado sobre uma mulher de rosto oculto, com as mãos no estômago dela. Ele está totalmente vestido nas duas. Mas são o tipo de fotos que não são tiradas entre conhecidos casuais em um jantar. Eles parecem bem íntimos, para dizer o mínimo. Essas imagens coincidem de forma perturbadora com o depoimento de Virginia Giuffre, que acusou o príncipe André de abuso sexual quando era menor. Sendo traficada por Epstein e Maxwell, André resolveu o processo civil de Virginia Giuffre em 2022 por um valor não divulgado, mas estima-se que seja em torno de 12 milhões. O acordo não admitiu culpa, mas também não trouxe negação que resistisse ao escrutínio legal. E o mais surpreendente, os e-mails recentes não só confirmam as alegações antigas, mas também trazem novas informações. Epstein participou de jantares e eventos em residências reais anos após sua condenação por crimes sexuais em 2008, na Flórida. E-mails revelam funcionários do Palácio de Buckingham e assistentes de Andrew coordenando visitas e viagens. E esse relacionamento não terminou quando Epstein se tornou um criminoso sexual registrado, ele simplesmente saiu do olhar público e passou a acontecer atrás das portas do palácio. Após ser condenado em 2008, Epstein ainda foi convidado para um fim de semana de caça em Sandringham, propriedade da família real em Norfolk. Mesmo após o Palácio de Buckingham afirmar ter cortado todos os laços com Epstein, a defesa da família real permaneceu a mesma. Andrew teve um julgamento ruim ao manter a amizade, mas não há evidências de que ele tenha participado, facilitado ou sequer tivesse conhecimento das atividades criminosas de Epstein. Certo? Eles dizem que o acordo milionário não tinha relação com algum erro dele, mas apenas para evitar um longo circo midiático. Simplesmente, você sabe, nenhuma admissão de culpa de forma alguma é o que o espólio diria. E claro, sabe de uma coisa, vamos dar o benefício da dúvida. Talvez isso seja totalmente possível. Essas fotos estavam na mansão de Epstein em Manhattan, onde investigadores acharam cofres trancados com material comprometedor sobre várias pessoas poderosas, segundo promotores. Se essas fotos eram lembranças, talvez fossem chantagem ou outra coisa diferente. Não dá pra negar. É bem estranho e meio que parece chantagem pra mim. Quero dizer, simplesmente parece esquisito. E ele está olhando pra câmera, é como se ele soubesse que estavam tirando as fotos. Fico pensando se André perguntou, o que fará com isso? E Epstein respondeu, nada, não se preocupe. Se não me contrariar, tudo ficará bem. Bem, ele não estava. Agora, vamos ao dia 10 de agosto de 2019, quando Jeffrey Epstein foi encontrado morto na cela. A causa oficial da morte foi enforcamento, porém 38 minutos antes do anúncio público por qualquer mídia. Houve uma postagem anônima que apareceu no 4chan no quadro de política e dizia: não me pergunte como eu sei, mas Epstein morreu há 1 hora, parada cardíaca. Eles estão inventando uma história de laço agora, então pense nessa linha do tempo. Alguém em um image board anônimo postou detalhes específicos sobre a morte de Epstein antes de qualquer imprensa oficial, antes da CNN, antes da própria equipe jurídica de Epstein ser notificada e até mesmo antes da família dele saber. Revelações recentes mostram comunicações internas do MCC citando falhas na supervisão digital e anomalias nos protocolos de monitoramento. Na noite da morte de Epstein, os 2 agentes penitenciários responsáveis pela unidade especial onde ele estava dormiram durante seus turnos. As imagens das câmeras de segurança do andar dele foram corrompidas e ficaram irrecuperáveis, e os registros oficiais das rondas obrigatórias foram falsificados. Há também e-mails parcialmente editados enviados ao irmão de Epstein, Mark Epstein, que estariam fortemente censurados. Mas parte do e-mail diz invasores na área das celas. E inclui dicas de fontes não identificadas sobre subornos pagos a funcionários da instalação e um aviso sobre o que um dos e-mails chama de encobrimento, já em andamento. Agora, é claro, estou do lado da versão oficial aqui. Certo, a posição oficial é muito clara. O chefe do Instituto Médico Legal da cidade de Nova York declarou a morte após uma autópsia completa. Obviamente, certo, pessoal? Sim, 100%, sim. E várias investigações subsequentes concluíram que, de fato, foi um S, incluindo uma do inspetor-geral do Departamento de Justiça. Eles não encontraram nenhuma evidência crível de homicídio. Temos a versão oficial, o que é bom. Eles encontraram negligência institucional, falta crônica de pessoal e horas extras obrigatórias que exaustam os guardas. Eles estavam tão cansados em uma instalação federal, literalmente desmoronando ao redor das pessoas que deveriam manter sob custódia.
E esse post no 4chan, quero dizer, sabe, provavelmente poderia ter sido apenas um palpite de sorte se eu tivesse que supor. Fóruns anônimos fazem milhares de previsões sobre eventos importantes, mas só lembramos das que acontecem. E claro, o fórum de política já estava obcecado por Epstein meses antes da morte dele. O que dificulta é simplesmente ignorar isso. O comunicado recente confirmou que a instalação não soube explicar suas falhas de segurança. Os guardas responsáveis por vigiar Epstein admitiram em tribunal federal que falsificaram registros. As câmeras que deveriam ter registrado tudo, basicamente não registraram nada. E em certo momento, a quantidade de coincidências deixa de parecer coincidência. Você poderia dizer isso mesmo que não consiga provar o que realmente aconteceu. Tudo bem, Epstein não se matou. Todos vocês já ouviram o meme. Ele se tornou um dos memes mais difundidos, talvez de toda a história da internet. Os arquivos não encerram definitivamente o debate para nenhum dos lados, mas, sabe, só faz você pensar, tudo bem, alguém realmente acha que ele poderia? Vi a entrevista com Bannon e pensei, não parece alguém que faria isso. Eu entendo, sabe de uma coisa? Podemos concordar em discordar, certo? A água debaixo da ponte, sabe? Tá tudo bem. Beleza, o mundo não é controlado por uma elite satânica. Está tudo certo. Agora fica ainda mais estranho, certo? E sinceramente essa pode ser a parte que parece mais, sabe, ficção, mas os e-mails são reais, pelo que nos disseram durante anos. Circulou no 4chan e em subreddits uma teoria de que Ghislaine Maxwell monitorava uma grande comunidade do Reddit como Maxwell Hill. Isso não foi confirmado, só quero deixar claro. Isso é só uma teoria da conspiração. Mas essa conta era enorme, tinha mais de 14 milhões de pontos de karma, basicamente, como a quantidade de vezes que recebe votos positivos dos usuários, e isso é uma quantidade enorme. Ela moderava o World News, um dos subreddits padrão mais influentes, comunidade que molda o que milhões veem na página principal diariamente. A conta era prolífica, publicando dezenas de artigos diários, quase sempre sobre geopolítica, vigilância e temas internacionais problemáticos. E então, em julho de 2020, exatamente na semana em que Ghislaine Maxwell foi presa pelo FBI em seu esconderijo em New Hampshire, a conta ficou permanentemente em silêncio, sem uma única postagem ou comentário até hoje. Agora, os e-mails de 2026 não confirmam que a conta Maxwell Hill pertencia a Ghislaine Maxwell. Esse é um ponto importante, e ignorá-lo seria irresponsável. Veja o que os e-mails realmente confirmam. Comunicações internas recuperadas dos dispositivos pessoais de Maxwell mostram que ela mantinha múltiplas personas online, para o que as mensagens descrevem como gerenciamento de narrativa. Outros e-mails mencionam protocolos de supressão de histórias desfavoráveis e estratégias de influência algorítmica. Um e-mail de 2019 identifica especificamente o Reddit como uma plataforma prioritária para esses esforços. Agora, um parêntese. A conta Maxwell Hill foi uma das primeiras no Reddit a atingir 1 milhão de karma, criada em 2006, ano em que Maxwell foi citada pela primeira vez nos problemas legais de Epstein na Flórida. O padrão de postagens seguia quase só o horário comercial do Reino Unido, alinhado à residência conhecida de Maxwell na época. Tudo isso ainda é especulação, seja Maxwell Hill, Ghislaine Maxwell ou não. Os documentos mostraram que ela participava ativamente da gestão de informações online. Agora, reflita sobre o que isso significa. No centro operacional de uma das maiores redes de tráfico sexual da história moderna, alguém também trabalhava para influenciar o que milhões viam ou não na internet. Claro, se essa acusação for verdadeira, a parte confirmada da história é, sem dúvida, mais perturbadora do que a parte não confirmada, mas, novamente, tudo isso é especulação. O interessante dessa consequência é que Ghislaine Maxwell precisaria entender profundamente como a mídia funciona, controla narrativas e faz propaganda na era digital. Ela já deveria ter aprendido isso com alguém. É interessante notar que o pai dela, Robert Maxwell, era um grande magnata da mídia na Inglaterra e que ele controlava um jornal lá. E era muito habilidoso em moldar narrativas através do seu próprio negócio como magnata da mídia. Agora vem uma parte que talvez seja a mais difícil de aceitar. Enterrado profundamente nos registros financeiros de Epstein, o tipo de documento que levaria meses para um contador forense analisar contém referências repetidas a pagamentos feitos para uma entidade rotulada simplesmente como agência de adoção, sem nome comercial registrado, sem CNPJ, apenas esse rótulo. Com transferências de dezenas de milhares de dólares e pagamentos a pessoas identificadas apenas pelos primeiros nomes, como Boris e Helena.
Agora sabemos, por meio de reportagens extensas e entrevistas registradas com cientistas que visitaram Epstein, que ele era profundamente, quase obsessivamente, fixado em genética e legado biológico. No Zorro Ranch, Novo México, ele falava sobre seus chamados projetos de semeadura humana. Basicamente, o que parece é um plano para engravidar até 20 mulheres de uma vez com seu próprio DNA para propagar seu material genético. Novamente, essas são alegações, devemos dizer. Mas ele descreveu isso abertamente para biólogos moleculares e geneticistas durante o jantar. E isso não é especulação ou boato. Vários cientistas afiliados a Harvard e ao MIT confirmaram essas conversas em entrevistas ao The New York Times. Então, o que é essa agência de adoção? O e-mail sugere que pode ter sido uma barriga de aluguel ou um meio juridicamente duvidoso de adquirir crianças. Alguns valores de pagamento e recibos correspondem a figuras do círculo de Epstein, como Boris Nikolic, capitalista de risco e ex-conselheiro científico de Epstein, e foi nomeado o executor substituto do testamento dele. Agora, Nikolic negou qualquer envolvimento em irregularidades e disse que ficou chocado ao ser citado no testamento. Agora, para ser justo, isso é importante. Agência de adoção pode ser o que o termo sugere. Pessoas ricas fazendo filantropia e, às vezes, financiando organizações legítimas de adoção. Pagamentos indexados pelo primeiro nome podem ser um protocolo padrão de privacidade para doações sensíveis, não necessariamente uma tentativa de sigilo. Sem acesso aos registros financeiros completos e a capacidade de rastrear esses pagamentos até seus destinatários finais, tudo o que temos é uma presunção circunstancial, mas evidências circunstanciais têm um peso diferente quando estão ligadas a Jeffrey Epstein. Quando um homem condenado federalmente por tráfico de menores faz grandes pagamentos não explicados a uma agência de adoção não identificada, enquanto ao mesmo tempo dirige um programa de reprodução genética, como ele mesmo descreveu, em um rancho particular. As perguntas nem precisam ser feitas, quero dizer, elas se impõem por si só. Agora vamos para Bill Gates. A ligação Gates-Epstein já é conhecida há algum tempo. Os dois tiveram vários encontros entre 2011 e 2014 anos após a condenação de Epstein em 2008. Gates inicialmente negou qualquer tipo de relacionamento próximo, depois reconheceu que os encontros foram, entre aspas, um erro de julgamento. No entanto, sua ex-esposa, Melinda French Gates, disse posteriormente em entrevistas que a ligação com Epstein foi um dos fatores que contribuíram para o divórcio deles. A divulgação de documentos de 2026 revela mais do que jantares constrangedores. Entre os e-mails recuperados, há uma mensagem em que Gates pergunta a Epstein como conseguir antibióticos para colocar na bebida da esposa. Agora, Bill Gates se pronunciou oficialmente há alguns dias e basicamente disse que Epstein enviou esses e-mails do próprio celular para si mesmo. Por que ele fez isso, ele não especulou. Antes de conclusões precipitadas, há diferentes interpretações. Uma mais benevolente é que Gates perguntou sobre um remédio prescrito para um problema de saúde, talvez mal formulado, ou talvez Epstein tenha realmente feito isso. Mas por que você pede conselhos farmacêuticos para Epstein? Bill Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo, tem acesso a médicos de alto nível e CEOs de grandes farmacêuticas. Ele poderia ligar para o CEO da Merck ou da Johnson & Johnson e pedir ajuda. Ele está trocando e-mails com um traficante sexual condenado sobre antibióticos para a esposa dele, sem que ela saiba. Agora, o e-mail não diz para que serviam os antibióticos, nem explica a necessidade de discrição ou por que Epstein foi escolhido como contato para o pedido. Gates disse que seus encontros com Epstein eram sobre filantropia e que se relacionar com ele foi um erro de julgamento. Esse padrão de e-mails faz parte de um contexto maior. As revelações recentes mostram que Epstein se apresentava como quem resolvia as coisas. Coisas que pessoas poderosas não queriam rastrear pelos canais normais, como apresentação financeira, acesso social, conexão científica ou até medicação. Epstein era o cara, ele era o solucionador, ele podia fazer qualquer coisa. Ele era o intermediário por trás do que parece ser todos os vícios do mundo, tudo através de um só sujeito. Agora, só para checar os fatos, isso é do site NBCnews.com e diz aqui que Bill Gates falou. Aparentemente, Jeffrey escreveu um e-mail para si mesmo. Esse e-mail nunca foi enviado. O e-mail é falso, ele disse. Então eu não sei o que ele estava pensando. Será que ele estava tentando me atacar de alguma forma? Isso só me faz lembrar que cada minuto que passei com ele, eu me arrependo e peço desculpas por ter feito isso. Então talvez Epstein tenha enviado isso do celular dele para incriminá-lo, para fazê-lo parecer mal. Quem pode dizer agora? Os vazamentos de e-mails de Epstein em 2026 não só confirmaram antigas suspeitas, como também revelaram uma teia financeira, política, digital, institucional.
Todas essas pessoas estão ligadas, indo além do que qualquer investigação tentou. Compras misteriosas com rastros vagos e autoridades que prometeram transparência, mas só trouxeram contradições. Família real manteve acesso a um predador condenado mesmo após romper laços publicamente. Sistema prisional falhou, ou foi feito para falhar, justamente quando era mais importante. Plataformas digitais podem ser usadas como armas para controlar o conhecimento e percepção das pessoas. E os registros financeiros sugerindo que as estranhas ambições de Epstein não morreram com ele, mas que ele potencialmente queria ter filhos, ou até mesmo que ele realmente teve filhos. O jeito que eu me sinto sobre isso é complicado, né? Vivemos em uma era com mais acesso a informações brutas do que qualquer geração, incluindo documentos, dados, e-mails vazados, arquivos desclassificados e divulgações judiciais. E de alguma forma, as pessoas com mais poder ainda conseguem operar na maior escuridão. Esses arquivos são todos públicos, certo? Quero dizer, pelo menos os que eles queriam que fossem públicos. Os servidores do Departamento de Justiça permitem que qualquer pessoa com internet acesse, leia e pesquise por palavra-chave. A grande diferença entre a informação estar disponível e realmente gerar responsabilização, e é nesse espaço que essa conspiração prospera. Talvez a verdadeira questão não seja se Epstein se matou, não seja quem estava nos registros de voo ou quem estava na prisão quando ele morreu, ou quais nomes estão sob aquelas tarjas pretas. Talvez a questão seja: quantas vezes o sistema deve falhar com as mesmas pessoas vulneráveis até pararmos de chamar isso de falha e reconhecermos como parte do próprio desenho do sistema? Os documentos estão aí, tire suas conclusões, mas a verdade também está lá em algum lugar, e as pessoas no topo dessa cadeia provavelmente estão encobrindo a verdade, talvez as mesmas pessoas que nos deram os documentos. E isso é apenas um breve, digamos, um panorama dos principais detalhes explosivos que foram descobertos nos e-mails recentemente. Quero dizer, tem algumas coisas nisso. É como se houvesse um monte de coisas que eu obviamente nem cheguei a mencionar. De novo, esse é um episódio de emergência, então precisamos ser rápidos. Uma das coisas mais loucas é que, se não me engano, a esposa do príncipe Andrew na época está parabenizando Epstein por ter tido um bebê. Ele diz: "Parabéns pelo seu bebê." Ela: "Parabéns pelo seu menino", e depois comenta: "Sinto que só me usou para chegar a Andrew, e isso magoa meus sentimentos." Epstein entende. O e-mail dizia: "Parabéns pelo menino. Não sei se você teve filhos, mas foi isso que recebi." Caramba, o que isso significa? Quem sabe? Falam muito de pizza. Ei, vamos comer pizza. O que isso quer dizer? Não sei. O mais louco é o Epstein enviando um e-mail dizendo: "Ei, adorei o vídeo de tortura." Em outro, ele envia um e-mail dizendo: "Me diverti ontem à noite. Seu menorzinho foi travesso." O que está acontecendo? É tipo, quero dizer, parte de mim pensa: ok, claro, o sistema é feito para essas pessoas fazerem coisas nefastas nas sombras. De certo modo, os teóricos da conspiração têm certa razão. Afinal, minha mãe já dizia isso. Uma elite pedofílica e satânica tem controlado o mundo há muito tempo. E de certa forma, talvez haja alguma verdade nisso, mas é tipo, será que tudo isso está sendo divulgado só como isca? Tipo, será que o povo pobre dos Estados Unidos está só lendo isso? Tipo dizendo: pegamos eles, temos todos os detalhes anotados. E ninguém vai ser processado, ninguém realmente vai para a cadeia. Eles ainda vão manter o sistema. Epstein é só um participante, só uma peça que eles estão usando. Todas essas coisas passam por ele e, no fim, podem ser descartadas. E as pessoas de verdade que têm todo o poder e o dinheiro continuam agindo exatamente do mesmo jeito. Quero dizer, abusar das pessoas mais vulneráveis da sociedade é uma história que existe há milhares de anos, certo? É isso que pessoas ricas fazem quando têm, sabe, poder sem limites. Mas é tipo, em que momento isso vai parar? E eu sinto que, com todos esses arquivos sendo divulgados e as pessoas recebendo esses arquivos, elas vão acabar ficando sobrecarregadas de informação, a ponto de nem saberem o que fazer com isso. É muito esmagador, cheio de verdades misturadas com dicas anônimas possivelmente falsas. É demais. Ou as pessoas sentem uma sensação de vingança, como se tivessem vencido o sistema, mas na verdade isso não resulta em absolutamente nada. O que você acha disso? Pra mim, pessoalmente, eu fico sobrecarregado com a quantidade de informação. Eu fico desanimado e enojado com isso. O fato de que pessoas no comando, nos mais altos níveis de poder, parecem cúmplices ou ao menos dispostas a ignorar esses atos atrozes. Eu penso assim, nem todo mundo que foi mencionado nos arquivos vai ser necessariamente cúmplice dos piores crimes. Sim. Acho que devemos ter cuidado para identificar quem realmente cometeu crimes e quem só enviou um e-mail. Eu encontrei o currículo de um amigo meu nos arquivos, um amigo com quem fui para a faculdade, que tentou conseguir um estágio. Ele enviou currículos para várias pessoas. Perguntei: "O que é isso?" Ele disse: "Eu só enviava currículos para grupos financeiros e investidores para conseguir um estágio e agora acabei nos arquivos."
Talvez, entre tudo isso, exista o crime mais atroz e violento que seres humanos podem cometer contra crianças, a população mais vulnerável. E é como se uma parte de mim pensa, existe uma operação de chantagem, tem o lado da chantagem, mas também tem uma parte de mim que acha que essas pessoas estão apenas testando os limites do próprio poder. Eles pensam, qual é a pior coisa possível com a qual eu posso me safar? E então colocam isso em prática, desafiando qualquer tipo de limite moral em todo o universo. É simplesmente insano. Só vou me interessar quando ver algo tipo Bill Gates algemado. Ninguém está sendo preso como fizeram com Mangiani. Ninguém está sendo levado algemado. É só que o sistema vai, assim como esse sistema específico, entrar em colapso por si só. Todas as pessoas envolvidas terão suas reputações arruinadas e ninguém vai para a prisão. E eles vão continuar ricos e vão simplesmente sair livres. E agora já tem um novo Epstein surgindo nesse momento. Tem novas pessoas desviando dinheiro para os intermediários, que conseguem fazer todos esses eventos e conexões acontecerem no mercado cinza, nas entrelinhas. Não ajuda o fato de que a administração atual, assim como Trump, já está envolvida nesses arquivos automaticamente. Tipo, todos estão envolvidos, é insano. Mas, de novo, é como se fosse o próprio sistema. Isso é uma característica do sistema. Eu não acho que seja tipo, não, o que aconteceu? Eu fico tipo, olha o escândalo Franklin. Tipo, isso era um sistema para abusar de crianças. Isso simplesmente continuou e continuou. Sabe, algumas pessoas enfrentam a justiça, de certa forma, mas quero dizer, como eu sempre digo no acampamento de história especificamente, as pessoas mais perversas, mais devassas de toda a história, raramente enfrentam a justiça. Eles podem fazer um acordo, obter imunidade, esconder segredos e depois viver em uma cobertura até morrer de velhice. Então é simplesmente louco. Quero dizer, Epstein está mesmo morto? Quem sabe? Nem existe muita transparência. Aí eles tentam, fingir uma transparência falsa. Eles trouxeram todos esses influenciadores, deram pastas para eles e falaram, vão lá. E continha menos informações que os arquivos vazados originais. Tinha trechos do livro negro que Nick Bryant corajosamente divulgou, mas agora estava tudo censurado. Então era tipo, beleza, vocês estão mostrando ainda menos pra gente. Isso claramente parece conspiração, fraude e encobrimento, que acredito que as pessoas percebem. BS também é a diferença no cenário da mídia de agora, de 2020, quando todas essas conspirações viraram algo comum. Com Epstein, tão diferente onde? Agora é tanta informação, nem só sobre Epstein especificamente, mas sobre tudo. Diddy, Trump, Irã, Israel, e aí tem um e-mail do Epstein também. No meu Twitter nem leio mais, fico pensando se isso foi intencional. Ou o avião está inundado. Isso lembra Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Já 1984, de George Orwell, mostra que a informação será controlada e você não saberá a verdade. Aldous Huxley escreveu que você vai desejar informação, mas não terá. Em Admirável Mundo Novo, ele diz que o acesso será tanto que você deixará de se importar. Esse é um livro de ficção, admirável, novo. Esse mundo distópico é onde todos vivem só no soma, se estimulando. É o livro do Soma. Eles se estimulam com dopamina, achando tudo bem, como se fosse só distração para a classe trabalhadora. Parem de buscar justiça e apostem no Super Bowl. Tá tudo certo. Exatamente, compre criptomoeda, não faça nada, tá tudo certo. Só continue seguindo em frente. Acho que isso vai acontecer. Mas o que faço pessoalmente? Sigo a Madre Teresa. Para mudar o mundo, ame sua família. Acredito que só podemos influenciar o que afeta nosso dia a dia. Participe das eleições locais. Cuide das pessoas que você ama. Invista na sua comunidade local. Cuide dos seus filhos, tenha filhos, case-se. Ame as pessoas ao seu redor. Porque, no fim das contas, isso é a única coisa que você pode controlar. E lutar contra esses moinhos de vento, tipo Epstein, isso, Epstein, aquilo, eu penso, você pode fazer isso. É um esforço valente. É muito corajoso, mas para pessoas comuns como eu, basta amar quem está por perto na sua comunidade. É como cuidar do seu jardim, como Sêneca fala. Então você não está tão envolvido? Eu estou, mas também reconheço que, você simplesmente fica exausto e também está lendo os e-mails mais horríveis de todos, o que isso faz com a sua mente? Só de ler, vídeo de tortura. Isso. E só de acreditar que essas instituições que deveriam te proteger estão, na verdade, cometendo os crimes mais atrozes possíveis. Acho que isso faz mal para a minha saúde mental, pessoalmente. De novo, não quero dizer para ninguém o que fazer. Mas para mim, eu fico pensando, quanto disso eu consigo aguentar? Li cerca de 2,5 milhões dos 3 milhões de e-mails. Ainda restam 500 mil. Consumir tanto conteúdo nojento acaba afetando a mente. E, a que custo? Acho que vou investir na comunidade local e ajudar quem está perto de mim. As pessoas chegam a um ponto de ruptura após meses sendo teóricas da conspiração, como aconteceu comigo em 2020. Percebi que, se continuasse indo fundo nessas teorias, acabaria enlouquecendo e sem mudar nada. Algumas pessoas conseguem mudar as coisas. Não quero só tirar poder dos outros. Se quiser, pode ir e dizer, ei, vou publicar esse artigo no Miami Herald. No fim, expôs tudo sobre Epstein e revelou essa situação. Isso é incrível, um esforço corajoso que realmente teve efeito.
Mas pra mim, eu tento proteger minha mente o máximo possível. E você, Cristos, algum pensamento final? Não tenho nada a declarar. Invoco meu direito à quinta emenda. Treinado pela mídia, inteligente? Eu não sei. O que acham? Acham que haverá retaliação ou justiça? Isso realmente importa ou é só mais um tema para discutirem, debaterem e culparem uns aos outros, blá blá blá? Talvez seja um passo certo, adotando transparência. Pode haver muita falta de comunicação e pessoas inocentes envolvidas, que talvez nem quisessem dizer o que disseram. Eu tento não ser cínico. Vá para casa, ame seus filhos, cuide da família, ame seu marido ou esposa, ligue para seus pais. Isso é, no fim das contas, o que eu posso controlar. É isso que eu vou fazer. Deixe um comentário, quero saber sua opinião. Leio todos no YouTube e Spotify. Se gosta de história, tenho uma ótima notícia. No acampamento de história, você pode ler o material e ouvir episódios sobre os fatos mais malucos da história. Também temos o acampamento de religião, onde você pode explorar as principais religiões do mundo e seus aspectos mais interessantes. Mas se você gosta de relaxar com a gente aqui no Acampamento Gagnon, o site principal, e gosta de ouvir especialistas de verdade, na verdade, em breve teremos Nick Bryant no estúdio. Ele fundou o EpsteinJustice.com, trabalhou com diversos sobreviventes do Epstein e publicou o Livro Negro do Epstein online. Um jornalista muito corajoso. Ele deve estar no estúdio no fim da semana para discutir tudo em detalhes, então prepare-se para o episódio. E se tiver algo que deixamos passar aqui, por favor, deixe um comentário e eu vou garantir que isso seja abordado naquele episódio. Deus abençoe a todos vocês, obrigado por tudo e até a próxima.